Olá, pessoal. Eu sou a professora Ana Carla Oveg Powarzuk. Já estive com vocês na abertura, em alguns encontros que foram promovidos com a professora Doris, depois na sequência com o professor Mário. Tenho acompanhado a produção de vocês no ambiente, olhado os percursos que vocês realizaram com o professor Alejandro. Então, a ideia é que agora nós possamos dar continuidade, né, nesse importante programa de formação que é o Experimentar, e agora nessa nova estação temática que tem como foco a avaliação docente e os processos mediacionais da aula universitária. Então, ao pensarmos, né, sobre essas etapas propostas que são do inspirar, do estudar, do dialogar, né, e do praticar, nós pensamos alguns caminhos, né, que possamos, né, refletir coletivamente, colaborativamente sobre as nossas experiências docentes. Então, nesse início, né, como esse processo de inspirar sobre as nossas práticas docentes, que justamente direcionando as perspectivas de avaliação e os processos mediacionais que nós vimos produzindo ao longo das nossas trajetórias, a proposta é que a gente faça a redação de uma carta com fragmentos da docência. Fragmentos das docências que vocês vêm produzindo. Então, foi colocado no ambiente uma obra que é justamente uma obra para inspirar. E essa obra está intitulada A Escola e o Professor e a Paixão de Ensinar a partir dos estudos freirianos. Eu fiz a indicação de especialmente um dos ensaios, né, escritos por um professor que está denominado Aprender a Ensinar com Sentido, localizado na página 61, certo? A ideia é que vocês possam fazer as suas escolhas, né, fazer a leitura do que vocês consideram mais importante, que vocês se mobilizam pelos títulos, né? E a partir disso que vocês possam redigir uma carta com fragmentos. E esta proposta, ela está denominada como Escritas por quem ousa ensinar, fragmentos da docência. Então, essas escritas também está colocada no ambiente, né, um link que é de um ambiente, né, um ambiente que justamente é denominado como Padlet, que a gente possa, então, compartilhar as nossas escritas num ambiente um pouco diferenciado do que está sendo proposto no curso, mas que justamente possa dar essa visibilidade das nossas experiências docentes no que tange especialmente ao processo de avaliação. Então, com relação a isso, foi proposto, né, 3 questões. A primeira questão é: como tenho pensado a avaliação na minha prática docente? Como questão 2, para que possa impulsionar esses fragmentos, né, o que considero como ponto forte da minha prática docente? Que eu tenho destacado, o que eu tenho colocado ao longo dessa minha experiência, né, como uma dimensão que considero como um ponto forte da minha docência. E na sequência, justamente, dimensões que eu considero ainda que preciso qualificar. Então, o meu convite é que nós possamos construir esse espaço dialógico, colaborativo, e que possa justamente dar visibilidade às nossas experiências, aos nossos enfrentamentos, justamente a partir desta ideia, né, de escritas por quem ousa ensinar, tá? Então, a ideia é que vocês postem essas escritas até o dia 5 de novembro, que é justamente o período proposto para essa etapa do Inspirar.
e que justamente nós possamos iniciar esse diálogo sobre essa pauta que está em andamento, que é justamente o processo de avaliação. Na sequência, nós daremos o início ao estudar, que eu selecionei 2 obras, né, como sugestão de leitura, uma obra de um autor clássico da avaliação, o Cipriano Lucchesi. Ele tem a sua produção direcionada à avaliação docente, considerando, né, mais o contexto da escola básica, mas considero que a discussão que ele faz possa sim impulsionar as nossas reflexões, e também um texto da Susana Espanol, que justamente é uma pesquisadora da Universidade de Barcelona, que tem centrado as suas discussões sobre as avaliações na aula universitária, enfocando mais especificamente a ideia das competências, né? Então, a partir desta etapa do estudar, a ideia é que a gente possa incrementar essa escrita, né? Essa escrita proposta na etapa do inspirar, né? Trazendo uma espécie de listagem, né? Ou de seleção dos instrumentos de avaliação que eu tenho, que vocês têm desenvolvido nas propostas dos componentes disciplinares com os quais vocês atuam. Então, a ideia é que a gente propõe, então nós vamos explorar um pouquinho a questão dos instrumentos que vocês têm utilizado, para, na sequência do dialogar, a gente possa, a partir desses 2 elementos de registro, problematizar e compartilhar as nossas considerações sobre os elementos que considero o ponto forte das minhas práticas docentes no que tange à avaliação, bem como processos que considero que são necessários de serem revistos. Para que justamente na etapa do praticar, a ideia é que a gente possa compartilhar, né, um instrumento de avaliação, e de análise das nossas estratégias de avaliação. Então, está sendo proposto, né, na etapa do praticar, um conjunto de questões norteadoras que considero que podem fomentar a nossa análise sobre os nossos instrumentos de avaliação que nós temos utilizado, né, de forma a gente identificar melhor os aspectos que nós precisamos qualificar na nossa docência. Então, pessoal, eu desejo um bom trabalho a todos, né? Desejo que nós possamos ter um espaço profícuo de discussão e de elaboração. Está bem? Então, bom trabalho a todos, uma boa semana, né? E que nós possamos logo estarmos presencialmente na etapa do dialogar. Bom trabalho!